Bom dia, Sara. Seja bem-vinda. Vamos lá. Se não for você, não vai ser ninguém. Cheguei. Ai. Meu celular tava descarregando. Eu desliguei para ele não descarregar tudo. Eu já ia mandar mensagem, né? Vamos lá chegando. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Bom dia, Helenice. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Como é que você tá? Vou baixar aqui melhor. Me conte. Vamos. Salve, minha irmã. Saudações. Gente, tivemos alguns imprevistos hoje, né? Quiambote. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tivemos imprevistos. Bom dia, Kid. Kids. Seja bem-vindas ou bem-vindos, né? Bem-vinda ou bem-vindo. Tivemos um imprevisto, a gente já tem uma aula às 8, né? Para começar bem aí o sábado. Vamos fazer durante 4 semanas aulas sobre as formações que nós oferecemos aqui. Obrigada, Gaçaquidila, meu bem. Então nós vamos fazer, Flávia. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda ao nosso aulão gratuito sobre literatura. Nós vamos começar a fazer uma série de aulas, né? Aulas gratuitas. Inicialmente, nós vamos fazer aulas com sugestões de livros. Quando formos dar aula sobre contação de histórias e oralidade africana, vamos fazer aula com sugestões de técnicas pretas para contar histórias, né? Técnicas afrocentradas para contar histórias. Vamos fazer aulão sobre os conteúdos do módulo 1, módulo 2, sobre o módulo 3 do curso de Educação Afrocentrada, né? Então, a gente vai trazer alguns conteúdos, né, para explanar, né? Nós vamos fazer resumões das aulas. Então, eu estou começando com essa aula de hoje, que vai ser mais ou menos literatura, e ele é um conteúdo mais complexo, né? Quer dizer, os módulos do curso de Educação Afrocentrada é o mais complexo, né? Só que a literatura, ela traz diversas reflexões que a gente pode estar agregando conteúdo de valor com sugestões de livros, né? Que é o que vocês sempre pedem também muito aqui. Então, com as sugestões de livros, a gente pode, a cada sugestão, ir fazendo análises, né, desses livros. E aí eu vou estar dando dicas para vocês de como fazer análises, né, dessa literatura que está sendo produzida para nós, para nossas crianças. Então, aí a gente vai ter essas aulas, vão ser 4 semanas, né? Cada aula vai tratar de uma formação específica que nós oferecemos aqui no Liteafro. E depois nós vamos passar a dar essas aulas também no YouTube, ao vivo,
com compartilhamento de tela, né? No YouTube é permitido, é possível, né, que a gente faça apresentações, possa passar mini vídeos, possa passar mini aulas e tal. Então a gente vai começar a fazer essa maratona de aulas abertas, né, para poder as pessoas que estão aqui conhecerem melhor, mais profundamente o nosso trabalho. Porque a gente tem aí sofrido uma série de boicotes, né, do Instagram, com essa coisa de não entregar conteúdo, com essa coisa de priorizar os reels, e a gente não consegue, a gente que produz e que oferece conteúdo muito extenso, amplo e complexo, e que também às vezes acaba sendo subjetivo, a gente não consegue em reels estar passando esses conteúdos, né? Bom dia, Júlia. Júlia, você sumiu, hein, Júlia? Tá me devendo várias, tá sumida. Seja bem-vinda, Jonatas Vilas. Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Então, inicialmente, já é para informar vocês que a gente vai estar tendo... Bom dia, Marques Fotografias, seja bem-vindo. É para informar vocês que a gente vai estar tendo essa série de aulas abertas, tá? Deise Oliveira... Bom dia. Kiambote, meu irmão. Kiambote. Ei, uê? Então, eu fiz alguns tópicos aqui pra gente começar a ver alguns pontos, né? Que também vai ter a ver com uma aula que eu vou dar sobre valores civilizatórios africanos para a infância, né? Que essa aula eu quero fazer exclusivamente no YouTube, né? Pra gente poder perceber, eu poder compartilhar a tela com vocês, apresentar slides, apresentar mini vídeos, mini aulas para vocês poderem perceber como que, duas coisas que vocês vão perceber, né? Uma que quem já trabalha em sala de aula e quem já busca cumprir efetivamente a Lei 10.639, né, já tem práticas muito potentes, né, já tem um caminho muito bom de estar na nossa perspectiva, né, e exclusivamente essa perspectiva afrocentrada que eu tô falando aqui, que é uma perspectiva preta. E dois, que você pode ampliar para outros campos, né, que talvez você pense que não dá, né? Porque são muitos conteúdos. Então, por exemplo, na consultoria pedagógica, Raina Santos, bom dia, Raina, seja bem-vinda, como é que você tá? Como é que você tá? E aí, Deizona, bonitona? Então, como é que você tá, mana? Então, na verdade, quando a gente está na consultoria, por exemplo, a gente faz um esquema básico, né? A partir da minha experiência em sala de aula, que eu sei que a gente tem um plano semestral, um plano anual, né? O plano de aula, e que a gente tem determinados conteúdos para compartilhar, para administrar, né? E para mediar para o conhecimento das crianças. Então, como é que eu cumpro efetivamente a Lei 10.000, né, dentro de todos esses conteúdos, né, todos os conteúdos, infelizmente está fragmentado. Quando a gente começa a falar sobre esses valores civilizatórios africanos para a infância, a gente vai sempre dizer que ele não é fragmentado, porém, a gente precisa contextualizar com o que a gente tem hoje. Bom dia, meu amigo Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Bárbara Karine, seja bem-vinda, minha irmã, tudo bem? Nildinha Odara, sejam bem-vindos, bem-vindas, tudo bem com vocês? Então, quando a gente começa a perceber, né, que a gente pode fazer um trabalho de verdade transdisciplinar, incluindo em cada disciplina, em cada matéria, em cada conteúdo, né, que está fragmentado, a gente precisa trabalhar, a gente precisa operar dentro desse sistema que a gente está, né, porque senão não funciona.
digamos assim, porque a gente não tem um apoio estrutural, um aporte estrutural. Então a gente vai fazendo o que dá. Então o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar o mesmo livro, a mesma literatura, por exemplo, em 2 campos do conhecimento. Certo? Eu vou dar esses exemplos para vocês. Trabalhando a mesma literatura, o mesmo livro, né, em 2 campos do conhecimento, você consegue compartilhar com as crianças, né, a noção de que esse conhecimento, ele, apesar de estar sendo trabalhado separadamente, fragmentadamente, ele dialoga, ele se une, e na sua vida prática, esses campos de conhecimentos podem e devem estar juntos, né? Devem estar unidos, dialogando entre si, certo? Então, na consultoria, a gente traz, né? A gente tem alguns caminhos de sugestões dentro da consultoria, que eu chamo de pacote, mas a gente vai fazer uma repaginada. E aí, na parte da literatura, no caminho que a gente vai usar a literatura como material didático, eu estou indicando 3, 4, 5 ou mais livros que você pode trabalhar nos campos de conhecimento. Quais conteúdos você trabalha naqueles campos de conhecimento? E como esse livro que eu estou te sugerindo te ajuda a desenvolver um plano de aula para esse campo de conhecimento e para esse conteúdo que você precisa ministrar em sala de aula, que você precisa dar conta, certo? Então, a nossa formação em literatura infantil afrocêntrica, né, que estamos agora com a turma de agosto, quem não se inscreveu ainda não perde, tá? Vai estar com 27 indicações de literatura infantil. Nessa perspectiva, nós temos 27 indicações e nós analisamos esses livros, nós fazemos análises dessa literatura, desses 27 livros. Então eu já te dou um caminho de como analisar, do que é importante, de que narrativa nós devemos e podemos encontrar nessa literatura, para entender que ela é uma literatura potente, que ela é uma literatura que foca em África, em diáspora preta, né? E que esse sistema, na verdade, esse modo de a gente operar, né, é que vai mediar a construção de identidade e autoestima da criança, dos jovens, né, para que primeiro eles entendam de onde eles vieram, a sua origem, né, enfim, mas que eles possam entender assuntos complexos de forma simples, tá? Não é apenas a gente ter uma narrativa simplista, né? A linguagem ela pode alcançar a todos, mas quando a gente vai fazer análise do conteúdo daquele livro, a gente percebe o quanto ele é profundo, porque ele lidar justamente com valores civilizatórios africanos. São valores complexos, né? Não estáticos, mas tradicionais, certo? Que quando a gente vem para o caos da diáspora, o que é que acontece? A gente não conhece esses valores, ou a gente lidar com esses valores, mais a diáspora nos diz que esses valores não interessam, não são importantes ou estão ultrapassados, né? E então a gente não consegue reconhecer esse valor como um forte valor, né, para que a gente se mantenha firme e para que a gente não fique preso até nessas questões do racismo ou do antirracismo ou da luta contra o racismo, né? Porque até esse modus operandi, né, nos prende ao sistema racista, que é inclusive o que o sistema racista quer. Meu irmão Gabas Machado, seja bem-vindo, meu irmão Gabas. Gente, se vocês não conhecem aqui, ó, Gabas _Machado, né, é um educador, trabalha com jovens, com crianças, né, desenvolveu um projeto lindíssimo, afrocentrado, né, focado aí no conhecimento, né, da potência das pessoas pretas para as crianças, e ele tem feito coisas maravilhosas em salas de aula. Leiane Leandro, seja bem-vinda, minha irmã. Valquíria, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, como é que vocês estão? Então vamos lá. A gente já deu uma introduçãozinha. Ricarla, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, como é que você está, minha irmã? Então, a gente vai na nossa turma de literatura infantil afrocêntrica, a gente tem tido aulas todo mês, né? Mas provavelmente mês que vem a gente já vai retirar essa formação, né?
porque a gente vai fazer um lançamento até o final do ano ou ano que vem a gente vai trazer um lançamento, né? Então a gente vai continuar com as oficinas, mas a formação vai dar uma parada. Educação para o aquilombamento. Exatamente. Educação para o aquilombamento. É sobre isso. Eu quero fazer ainda um aulão sobre para defender que o quilombismo, né? Que o quilombo, a vivência, a prática do quilombo é a educação afrocentrada. Antes mesmo da afrocentricidade existir, dessa noção existir, né, o quilombo já tinha essa noção do nós por nós, da autonomia, da agência, da liberdade, né, do não ficar preso ao que o racismo fez de você e não ficar preso ao antirracismo, né, que não existe. Que muitas vezes aqui nós estamos presos, né? E essa é a grande polêmica. Então, porque eu queria conversar com vocês que estão aqui, trocar uma ideia sobre essa literatura. Eu trouxe alguns livros, né, para indicar e para falar das narrativas que nós encontramos nesses livros, né, e como essas narrativas podem ser potentes. E a gente dizer assim, entender assim, que diálogo, que narrativa a gente encontra nessa literatura, né, que nos faz pensar um valor civilizatório africano, né? E eu já estou deixando aqui esses gostinhos, porque a gente vai ter aula sobre valores civilizatórios africanos para a infância, tá? Dentro aí do nosso esquema de... Ai, meu Deus! Desculpa, gente. Dentro aí do nosso esquema de aulas que a gente vai passar a fazer aulões grátis, resumões grátis, certo? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns valores que nós precisamos identificar e analisar nas literaturas que nós escolhemos para nossas crianças, que é a chamada literatura negra infantil, né? E que eu digo que é a literatura negra infantil na perspectiva afrocentrada, tá? Por quê? Porque a gente encontra a literatura negra infantil na perspectiva afro-brasileira, por exemplo, né? Ela não deixa de ter ali um viés dos pressupostos afrocentrados, mas muitas das vezes ela vai focar a narrativa numa concepção afro-brasileira, numa concepção afro de que você é descendente de, mas você não é o que você é descendente de, né? Então você é descendente de África, mas África não é a sua referência. Você é descendente de África, mas África está muito longe de você, África está parada, África está estática, está distante. Você não é africano, você não é africana, você é brasileiro, né? Então vamos lá. A gente tem para pensar como que a gente encontra a oralidade, que é um valor civilizatório histórico, complexo, que prevê uma organização social e política, né? E que cada povo vai organizar, né, de forma equilibrada a sua oralidade. Como a sua oralidade é mantida, como a sua oralidade é transmitida, como a sua oralidade é organizada em pares, né? E como são escolhidas pessoas que são responsáveis por manter e transmitir essa oralidade. Então não é todo mundo uma coisa só, né? Porque a África não é uma coisa só. A nossa origem, nós temos origens, diversas origens, né? Giovanni, meu irmão, bom dia! Seja bem-vindo, como é que você tá? Giovanni sobrevivente aí, gente, grande poeta, né? Um grande irmão também que tem trabalhado nas quebradas, potencializando e fortalecendo também nossas crianças, né? O Giovanni sobrevivente, ele traz poemas muito complexos e profundos, né? Da gente pensar assim, que ao mesmo tempo nos diverte, né? Ao mesmo tempo a gente analisa, reflete e nos diverte. Então ele tem aí um gráfico, né, com as crianças. Eu já fui de perto ver, já fui de perto participar. Ele tem o Coisa Forte Produções, né?
Ele tem aí esse trabalho, esse projeto maravilhoso, que é o Coisa Forte Produções. Fala um pouquinho aí, meu irmão, do seu trabalho, tá? Pra galera entender, ter uma noção mais ou menos do que é que você faz com as crianças. E aí, a oralidade, eu vou trazer um livro pra vocês, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma noção dessa parada da oralidade, certo? Então, vamos lá. E aí, quando eu sair de oralidade, eu vou entrar já em um outro valor civilizatório, em que eu vou te trazer os mesmos livros para vocês compreenderem como a gente faz esse diálogo, mesmo fragmentando, a gente encontra no mesmo livro os mesmos valores civilizatórios, onde a gente pode estar nas diversas áreas de conhecimento, campos de conhecimento, utilizando o mesmo livro, né, para preparar a aula, certo? E a gente vai aprofundar na nossa formação em literatura infantil afrocêntrica, a gente vai aprofundar essas questões, tá? Vou trazer questões específicas para vocês, tá bom? Então não deixe de fazer quem ainda não fez, certo? Então eu vou trazer aqui o seguinte, eu vou trazer um livro infanto-juvenil, que são Os 9 Pentes de África, né, de Cidinha da Silva. Deixa eu ver se Jonatas ainda tá aí. Jonatas ainda tá aí. Jonatas tem esse livro. Eu acho que eu vi no Insta de Jonatas, tá? E a gente tem Calu, uma menina cheia de histórias, tá? De Cássia Vale, certo? Opa! Então vamos lá. Se a gente for pensar na oralidade mandinga, que é onde a gente explora na nossa oficina de contação de história, a gente vai falar da oralidade mandinga. Se a gente for falar da oralidade mandinga, como essa oralidade é organizada, mantida e transmitida, certo? A gente vai ver um sistema de organização social para definir como essa oralidade vai manter a memória, né, dos descendentes, principalmente dos Sundiata Keita, né, dentro daquela comunidade. E aí, cada pessoa que é responsável por transmitir essa memória de forma diferente, de forma diversa e de forma lúdica, tá? Vai ter a sua iniciação, o seu ritual, e eles vão ter um nome específico dentro da língua mandinga, que são os Djelis ou as Djelimusso. E aí a gente tem as categorias de Djelis e de Djelimusso, tá? Então, na oralidade mandinga, por exemplo, a gente se fixa, por exemplo, no início lá, quando Sundiata Keita une pequenos reinos em conflito, né, e constrói o grande império do Mali. A partir daí, a gente tem uma organização mais civilizatória, né, mais equilibrada dessa questão da oralidade, porque passa a ter os Djelis genealógicos, né, que são os Djelis que cuidam da genealogia daquele povo, de toda a descendência do povo mandinga, desde o Sundiata Keita, certo? E que ele vai exercer determinados papéis dentro daquela sociedade. A gente tem os Djelis, brados, poetas, músicos, viajantes. Então a gente tem diversas categorias de Djelis, certo? Djelis e Djelimusso, que são as mulheres, certo? Então, a gente encontra nesses dois livros, por exemplo, a oralidade transmitida através das gerações mais antigas, através das gerações mais velhas. A personagem Calu cresce ouvindo histórias, né, do seu avô e da sua avó. E ela conhece ouvindo diversas histórias que fazem parte do local geográfico em que ela nasceu. Opa, voltei. Oi, gente, voltei. Oi, tô aqui, voltei. É a internet, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou tirar o dados móveis. Oi, gente, voltei. Voltei, gente. Oi. Tô aqui. Acho que eu tô aqui. Lua Preta, bom dia, minha irmã, seja bem-vinda. Acho que eu voltei então, né? Lua entrou.
Lu entrou, voltei, pronto. Eu tirei do Wi-Fi, joguei no... Sim, vocês ouviram até onde, gente? Vocês ouviram até onde aí? Então, vamos lá. Oralidade. Então, a gente vai perceber, por exemplo, nesses dois livros, né, o que é que tem em comum desse valor civilizatório da oralidade nesses dois livros, né? É que as crianças, elas convivem com as pessoas mais velhas, né, conhecendo e transmitindo a história e a memória da sua família e dos seus mais velhos. Existe uma organização familiar ali. Kalu só tem no livro de Kalu a gente só vê a família de Kalu, ela e os avós, né? E no livro de Cidian da Silva a gente já vê uma estrutura familiar com mais pessoas, né, fazendo parte dessa família. E aí a gente tem nos avós a figura central. Quando a gente tem nos avós a figura central, a gente vai cair em outro valor civilizatório que é senioridade, né? Que foi o outro que eu anotei aqui. Senioridade, olha só, o mesmo livro você tem oralidade e senioridade. Por quê? Porque oralidade e senioridade estão diretamente ligados. Eles não estão fragmentados, eles não estão separados. Eles estão diretamente ligados. Então, não dá para você falar em oralidade, não dá para você falar em transmissão de conhecimento e manutenção de memória de um povo, da memória de um povo, sem falar nos mais velhos e nas mais velhas, sem falar em senioridade, sem falar em construção de sabedoria através da vivência e das diversas experiências que se tem na vida de cada um. Então, isso nos leva diretamente para uma coisa muito importante que eu tenho falado sempre na oficina, que é uma coisa que eu reflito, não sei se né, mas é uma coisa que eu entendo dessa forma. Que é o seguinte, nós temos escrita, nós construímos a escrita, nós inventamos a escrita, tá? Mas muitos de nós, quando eu digo nós, é nós, o povo africano, tá? Muitos de nós não desenvolvemos a escrita tal como é essa organização que nós conhecemos hoje. Então a gente ouve falar muito, por exemplo, o povo Yorubá, que começou a registrar de forma escrita a escrita Yorubá agora, e que antes era só oralidade, não tinha escrita e tal. Só que Kemet já tinha escrita. Kemet que tá lá em cima, Kemet que tá aqui em cima, né? Aqui, né? Que era o pedaço, que hoje é o pedacinho do Egito, né? Kemet era outra coisa muito maior, né? Kemet não é Egito, Egito não é Kemet necessariamente, né? Mas a gente tem aqui o Egito e é a referência que a gente pega para falar de Kemet, digamos assim, para as pessoas entenderem. Bom dia, Thaisa, seja bem-vinda, minha irmã. Célia Moreira, seja bem-vinda. Franci, Maju Passos, maravilhosa, que saudade de você, minha irmã. Aqui, ó, tô falando desses dois livros, tá? Tô fazendo uma reflexão de que a gente vai passar determinados conteúdos de forma fragmentada, nos diversos campos do conhecimento, porém, eu estou dizendo aqui como você pode utilizar o mesmo livro para trabalhar valores civilizatórios africanos para a infância, né, de forma transdisciplinar e em diálogo, porque os nossos valores, né, o nosso modo de viver e ser e estar no mundo não é fragmentado. Mas nós, educadores e educadoras, estamos no sistema fragmentado. Nós precisamos dividir o nosso trabalho em campos de conhecimento, em temas. Beijo, maravilhosa, né? Então, aí eu dei a sugestão de Kalu e os 7, né? E os 9 pentes de África para falar de dois civilizatórios. Exatamente, eu falo isso também muito. Exatamente, por exemplo, né? A gente pode considerar que o osso de Lebombo e o osso de Xangô já eram representações de escrita do sul da África, né? Digamos assim, desse mapa do sul da África, né? É muito mais ampla, exatamente. Geometria Sona, ela é uma escrita. Porque o que é a escrita, gente? Né? A escrita não é o sistema alfabético, né? Não é o código alfabético, né, que a gente aprendeu.
A escrita ela é muito mais. A escrita ela é eu digo para as minhas crianças, né, que existem símbolos de escrita, diversos símbolos escritos. Né? Então, os números tal como a gente usa hoje é um símbolo escrito. As letras tal como a gente usa hoje é um símbolo escrito. Mas a forma de contar, de fazer, de organizar, né, um sistema de raciocínio lógico, numérico, dos povos do sul da África, bem antes, inclusive, né, de Kemet, né, era escrita. Então, quando eu trabalhei, né, o osso de Lebombo, por exemplo, com as crianças, a gente ficou trabalhando todo o sistema numérico que a gente conhece hoje, de 0 a 10, tendo como referência o osso de Lebombo, eu sempre falava para eles que aquilo ali é um sistema de escrita. Eles estão registrando, né, marcando um osso. Mas enfim, não vamos fugir não. Então a gente tem aí, ó, em 2 livros, pronto, já trouxe aqui, ó, oralidade e senioridade, entendendo que oralidade e senioridade não andam separados se a gente vai falar de valor civilizatório africano, tá? Não andam separados. Então, se você anula os seus mais velhos da sociedade, se você anula os seus mais velhos da vida, você anula a memória de um povo. Pô, falei bonito agora, diga ali. Você anula a memória de um povo. Você invisibiliza a memória de um povo, tá? E aí, Nini, mas tem o livro. E se ele morre, né? O nosso mais velho, Grande Amadou Apetebá, disse que a cada ancião que morre é uma biblioteca que morre junto. O livro somente em si não dá conta. E ainda que a gente dê valor ao livro, à literatura, essa que vos fala, né? É a pesquisadora especialista em literatura, nessa literatura que eu tô falando para vocês, que eu tô oferecendo para vocês, mas eu digo para vocês, ela não está acima da oralidade. Ela não está acima de você sentar no pé do seu mais velho e ouvir e escutar. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo, como é que você tá? Então, na nossa formação de literatura infantil afrocêntrica, todo mundo que entrar, vamos falar da minha formação para vocês se inscreverem. O marketing digital. Gente, seu e-marketing digital é uma maluquice. Eu vou fazer uma live um dia descontraída só pra gente falar sobre isso. Então, e aí lá na formação eu vou dizer pra você, por exemplo, como é que você faz isso então em sala de aula, né? Como é que você faz nessa prática e em casa também, gente, eu tô falando sala de aula, mas é também para as famílias, né? Professora Thaisa, ela sempre tá aqui falando sobre isso, sobre a questão, orientando as famílias. Então, o mesmo livro, você vai falar lá de oralidade, dessa importância, você vai trazer povos africanos, você vai trazer história de diversos povos, tanto geograficamente do continente, quanto a cultura que foi produzida por pessoas pretas aqui nesse território, né? E é através da oralidade que se mantém a memória dessas pessoas. Se foi possível escrever, foi possível escrever porque isso estava na memória de um mais velho, né? Se foi possível fazer esse registro é porque está na memória do mais velho. Mas ir lá e conhecer é muito mais. Então, na nossa conferência, por exemplo, ouvir Wanda Machado foi muito importante. Mas ir até onde Wanda Machado está, né? E ir junto com Wanda Machado até onde ela produziu o Ire Aió é mais importante ainda, né? Porque o Amadou Apetebá e outros de Elis mais velhos, né, vão falar do movimento da fala, do movimento da oralidade, que a gente vai chamar de ofó, né? Da energia, por exemplo, movimentada quando eu falo, né? E isso impacta. Isso para o povo africano é importante, porque é esse valor que parte da pessoa, do ser humano, que é o mais velho daquela comunidade. Então, sem ele, nada acontece, nada flui. E aí a gente está vivendo numa máfia. A máfia é o contrário disso, né? Então, por isso que a gente precisa sempre manter esse discurso de não esqueçam de sentar aos pés dos mais velhos, não esqueçam de dar o valor aos mais velhos, né? E, em paralelo, se a gente está nessa sociedade de escrita, escreva também o que os mais velhos te contam, né? Mas oriente as crianças a
escutar as histórias dos mais velhos e a saberem contar aquilo que os mais velhos ensinam, né, sobre a vida deles e da sua família, certo? Deixa eu ver agora, natureza. A gente vai ter aqui, eu trouxe 2 livros para a gente falar de um outro. Eu saio pegando um monte de livro, aí depois fica aquilo. Eu falo pra caramba, saio pegando um monte de livro. Gente, escrevam aí. Falem coisas, mandem perguntas. Escrevam, certo? Vamos fazer o seguinte. Negra Matos, bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã. Olha só. A gente tem Agemon, certo? Que é uma contação, uma história sobre a origem do mundo, certo? Agemon, tá? Com presença de diversos elementos da natureza. A gente tem esse livro maravilhoso, Ayalorixá e o Pajé, tá? Olha o link que a gente vai fazer agora. E a gente tem Epelaê, Terra Viva, certo? Bom, olha só, Ayalorixá e o Pajé e Epelaê, Terra Viva, os dois foram escritos por Mãe Estela de Oxóssi. Mãe Estela de Oxóssi, ela escreveu. Antes dela escrever esse livro, ela contou muito essa história para outras pessoas, né? Para as crianças que viviam com ela no terreiro, para os jovens e para as jovens que viviam com ela no terreiro. E depois ela entendeu que ela podia deixar isso escrito para que isso não se perdesse, porque as gerações que estão vindo cada vez mais estão defasadas a questão da manutenção da memória. Então ela entendeu que poderia escrever e que era importante essa escrita. Então, Epelaê e Ayalorixá e o Pajé, né, são narrativas orais, né, que foram registradas, né, em livros, foram registradas em literatura. E ela vai trazer pra gente essa noção. Quem escreveu foi uma mais velha, que já praticava oralidade dentro dos terreiros. Bom dia, Diretoria Igualdade Racial, seja bem-vinda ou bem-vindo. Thay, seja bem-vinda. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, o que é que a gente vai ter aqui de valor civilizatório que Mãe Estela vai trazer dentro dessa linhagem que a gente está fazendo aqui, ó, dentro dessa viagem, dessa linha que a gente está fazendo aqui, oralidade, senioridade, relação do ser humano com a natureza. Qual é a noção de relação do ser humano com a natureza que africanos e povos originários dessa terra, povos indígenas, deixaram de legado para a gente, e que mais uma vez, né, a vivência em Maafa nos tem ensinado ao contrário. É justamente isso que vai trazer nesses livros. É a noção de como nós devemos ver e lidar com a natureza, com a energia que circula e que nós estamos chamando de natureza, mas que são elementos energéticos que vêm da Terra, né? E que estão em um campo de organização energética diferente do campo de organização energética que nós estamos. Nós, seres humanos, pessoas de carne, osso e espírito reencarnado. Bom dia, Danças. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá? Agemon, ele vai falar, né, do mito da criação, certo? Pelo povo Yorubá. Ele traz alguma narrativa que traz uma ludicidade diferente, esse livro. Tanto é que ele é grande, gente. Olha só. Ó. Ele é um livro grande. E ele é um livro bem colorido. Olha só. Ele é um livro muito bem elaborado, tá? E que nesse livro, Instituto Afro-Ré, bom dia, bom dia. E que nesse livro a gente vai perceber também como que o início de tudo depende de um ciclo, certo? Uma ciclicidade energética que apenas a natureza pode nos oferecer, certo?
que apenas essa energia que a gente está chamando de natureza, que a gente aprendeu a ver como natureza lá e cá, plantas, mato, floresta, animais, lá e a gente, seres humanos, aqui a gente é outra coisa. Não. Existe uma ciclicidade entre energia ser humano, energia animal, energia terra, energia planta, né? Energia árvores, florestas, tudo. Existe uma ciclicidade, uma circularidade, porque aí mora, né, o valor civilizatório primordial para qualquer povo africano. Ciclicidade, circularidade. Não, nada é linear para nenhum povo africano. Eu tô dizendo, se você aí é estudioso de povos africanos, me prove que existe um povo africano que baseia os seus valores civilizatórios em linearidade, em aspectos lineares. Me prove aí agora, que eu vou dizer a você que você tá certo ou tá certo, mas você tem que me provar, certo? Bruno Fantunes, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, como que a gente tem essa noção? Na nossa formação de literatura infantil afrocêntrica, eu trago um organogramazinho, não sei se chama isso, tá, gente? Que a gente faz assim no PowerPoint para fazer a apresentação de tela, dessa ciclicidade, da circularidade, né, dos conteúdos que a gente deve encontrar nas narrativas dessa literatura infantil, certo? Então, se você quer saber mais, faça a nossa formação em literatura infantil afrocêntrica, tá? Pra gente ver outros valores civilizatórios, manifestações culturais, que quando a gente fala, eu gosto muito que a gente mantenha esses termos de valores civilizatórios africanos. Por quê? Quando a gente sempre falou assim, as contribuições do povo descendente de África, as contribuições dos afrodescendentes, primeiro que eu não sou afronada, sou africana, né? Mas as contribuições do povo afrodescendente, que aí é todo mundo, né? Preto, branco, indígena, japonês, né? Os orientais, asiáticos e tal. E aí, é todo mundo. As contribuições desses povos, né, para essa diáspora. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Aí, Adriana, você que é psicopedagoga, se quiser trabalhar com literatura infantil, numa perspectiva preta, né, numa perspectiva nossa, para fortalecer e potencializar as crianças, faça a nossa formação. Estamos com inscrições abertas agora em agosto, e a gente está falando justamente, dando um gostinho aqui do que você vai ver em nossa formação em literatura infantil afrocêntrica. Então, a gente já deu aqui, 4 livros. Já trouxemos a indicação de 4 livros, tá? Todos 4 a gente tem pontos importantes para destacar, como oralidade, senioridade e a relação dos seres humanos com a natureza, tá? E que você pode ir e voltar. Então eu vou falar de oralidade, eu vou pegar Kalu. Vou falar dos mais velhos, vou falar da oralidade, vou falar da produção cultural, porque ela fala do museu, né? E ela fala do museu a céu aberto, vou usar Kalu, né? Aí vou falar da relação do povo, das pessoas com a natureza. Vou usar Kalu de novo. Por quê? Porque Kalu, ela mora na boca do rio. E a boca do rio tem uma história que está diretamente ligada ao rio, né, ao rio e a outros seres energéticos que fazem parte do rio. Venha fazer a nossa formação, que eu falo mais de Kalu e analiso Kalu, né? Esse livro aqui, nós analisamos Kalu, né, na nossa formação também. E aí, o que é que acontece nessa formação dessa turma de agosto? Dani Aquile, maravilhosa, seja bem-vinda, meu amor, bom dia! E aí a gente também vai ter isso nesse livro, né? E nos 3 outros livros que eu indiquei, Elorixá e o Pajé, né? E os outros que eu indiquei, esse daqui, Epelaie Terra Viva, a gente tem contação de histórias dele no meu canal do YouTube, então vocês podem ir lá ver, certo? Além de oralidade e Yorubá. Ui! Caiu. Além de oralidade e Yorubá, que nós encontramos também nesse livro, tá? Muitas palavras em Yorubá vocês vão encontrar, ok? Bom, vamos lá. Aí, Nini, mas você só fala de livro que fala de África, não sei o que, ppp. Nós temos livros que vai trazer a perspectiva
diaspórica, né? Porque eu falei o quê? Essa narrativa deve ser focada em construção que parte, né, da vivência dos povos africanos, né, geograficamente falando, tá? Mas que nós somos africanos em diáspora. Então, quando eu digo diáspora preta, eu digo das experiências desses africanos nessa diáspora, né? Aí eu trouxe uma coleção para vocês, não sei se vocês conhecem, né? Que é essa coleção aqui de Luana, né? Aventuras de Luana, certo? Que foi escrito pelo Haroldo Macedo e Oswaldo Faustino. Então a gente tem Luana, a menina que viu o Brasil neném. Temos esse aqui, Luana, Capoeira e Liberdade. Luana, As Sementes de Zumbi. Certo? Então a gente tem essa coleção aqui, ó. E ele ainda tem livros, eu tenho as histórias em quadrinhos. Eu só não trouxe aqui as histórias em quadrinhos de Luana, eu tenho também. Tem histórias em quadrinhos, gente. HQ, né? De Luana, né? De todas as aventuras de Luana que Haroldo Macedo descreve, tá? Capoeira e Liberdade. Olha só, a gente tem As Sementes de Zumbi e Capoeira e Liberdade, tá? A gente teve aí agora no início de agosto, por exemplo, o Dia da Capoeira, tá? Capoeira não é uma manifestação afro-brasileira. Capoeira é uma manifestação africana recriada em diáspora. Gente, anota isso aí. Capoeira é uma manifestação africana recriada em diáspora, né? A capoeira, ela vem de Angola, ela vem da região do que hoje é chamado Angola, aqui, certo? O que hoje é chamado de Angola, ela vem dessa região, que foi a região fértil, terra fértil do reino de Matamba, do reino do Congo, do reino do Indongo, de Nzinguimbande, né? A famosa rainha Nzinguimbande. Então a gente tem a capoeira como um valor, né? Que é uma ancestralidade que veste o corpo. Né? No módulo 3 do nosso curso de Educação Afrocentrada, eu estou falando disso, chamando a música e a dança de alguns países africanos. A gente trabalha com 5 países africanos, música e dança, né? Uma didática voltada para sala de aula e para em casa, para trabalhar com crianças e jovens, você pode readaptar. Então eu digo que música e dança é a ancestralidade que veste o corpo, porque ela está em diálogo com toda a ciclicidade, né, desses valores civilizatórios africanos, tá bom? Então Luana, ela vai trazer, a partir da autonomia e da agência dela, né, a vivência que ela vai ter em terra diaspórica com essa manifestação que é a capoeira, tá? O berimbau, ele não é um instrumento afro-brasileiro, pasmem. Eu mostro isso na nossa oficina de contação de histórias, eu falo sobre instrumentos africanos dentro de técnicas, né, para contar histórias. Então eu trago instrumentos que você pode usar, né, e lá em Angola, a gente encontra no Museu de Angola o instrumento que é igualzinho ao nosso berimbau. É a mesma coisa, o mesmo material, o mesmo, né? Que é chamado chicomba. O chicomba, né? Que para alguns povos lá da região de Angola, que hoje vivem em Angola, é o que a gente conhece como berimbau. Então, o nome berimbau é um nome afro-brasileiro, né? Berimbau. Mas o instrumento em si, e essa técnica de construir esse instrumento, ela foi trazida por africanos. Então a gente tem aí o filme Besouro, por exemplo, que já vai trazer pra gente esse aprofundamento da capoeira através do Besouro, né? E que o que acontece? Foram os africanos aqui, né? Que o que eles viviam lá, eles trouxeram pra cá, gente. Então fica parecendo, né, que tudo, a gente nasceu, não tem mais nenhum africano, vamos inventar um negócio aqui através do nosso DNA ancestral, papapá. Mas também não é bem assim, não foi bem assim. Se eu nasci em uma terra onde tem pessoas africanas que foram escravizadas,
que já estão libertas, né? Ou ainda em regime escravocrata. Essas pessoas africanas vão ser o que elas sempre foram, em qualquer lugar para onde elas fossem, né? Li Moreira, seja bem-vindo ou bem-vinda. Mila, seja bem-vinda. Como é que está? Bom dia para vocês. Nós estamos aqui falando da nossa literatura. Se vocês quiserem, compre um selinho para ajudar a gente. Mariana Lima acabou de entrar. Compre um selo para ajudar a fortalecer, patrocinar aqui essa aula de hoje. A gente vai dar mais aulas, gente. Vão ser 4 semanas de aulas sobre as formações que a gente oferece aqui. E depois de 4 semanas de aula no Instagram, a gente vai passar a dar aulas no YouTube, com compartilhamento de tela e apresentações de trabalho, apresentações para vocês, certo? Mais aprofundadas de como praticar, como trabalhar com essa literatura em sala de aula, certo? O Jonatas está dando uma contribuição pra gente, tá? Gente, quem não segue o Jonatas ainda, @JonatasVilas. Ontem eu estava no nosso grupo exclusivo. A gente tem um grupo exclusivo de educação afrocentrada, onde eu compartilho material, onde eu compartilho sugestões, onde eu faço análises constantes com as meninas dessa literatura. A gente analisa os livros de séculos, livros, tudo é muito gostoso, né? Não sempre, né, gente? De tempos em tempos, porque ninguém aguenta grupo todo dia falando, né? E aí, de tempos em tempos, eu compilo materiais e compartilho com elas também. E aí eu tava falando com elas sobre o trabalho maravilhoso que o Jonatas Vilas vem fazendo aqui, né? Ele visitou a África do Sul e ele tem um trabalho muito foda. Bota o nome do seu trabalho aí, Jonatas, que ele tem compartilhado no Instagram, certo? Com a música, com a musicalidade, né? Com essa ancestralidade que veste o corpo. E aí ele comentou aqui, na África do Sul, entre os Zulus e Xhosa, tem o Ugubum, que na minha cabeça é o mesmo berimbau. Massa, ótimo. A empreendedora desorganizada não trouxe a caneta e o lápis, as coisas que vocês escrevessem, mas o Gubu, depois eu vou dar uma olhada, porque aí eu já vou colocar também na minha na minha oficina de contação de história esse Gubu. São povos de origem banto, isso. Taisa, seja bem-vinda. Adriana, minha irmã, obrigada. Vou te agradecer. Em língua kibundo, Gasakidila Kiavulo, que significa muito obrigada, Adriana, por ter comprado 2 selinhos e ter ajudado aqui a fortalecer essa aula. Modupé, que é eu agradeço em Yorubá, né? E agradecer, e depois a gente faz agradecimentos também, gente, no Stories, marcando as pessoas e tal. Musicalidades africanas, uma viagem é o nome do projeto atual. Bom, Musicalidades Africanas, uma viagem. Esse é o projeto do Jonatas Vilas, trazendo pra gente especificamente musicalidades de povos, né, da África do Sul. De povos aqui da África do Sul, certo? No módulo 3 a gente traz a ancestralidade que veste o corpo, musicalidade e dança de 5 países africanos, certo? Minha oficina de contação de histórias, Adriana, ela acontece online. Todo mês nós temos uma turma. Vamos seguir esse mês de agosto para a 28ª turma. Quando fechar 30 turmas, gente, eu vou repaginar essa oficina, eu vou tirar ela vai ser descontinuada e eu vou trazer um lançamento, tá? Minha meta eram 30 turmas de oficina de contação de histórias. Então, todo mês, Adriana, eu lanço aí as inscrições, abro as inscrições, estamos com inscrições. Aliás, não. Acabaram as inscrições, não tem mais inscrições. A oficina acontece amanhã. As vagas esgotaram, a oficina sai muito, né? Porque também é ótima, excelente, óbvio, maravilhosa, mas também nós temos poucas vagas, tá? Eu não gosto de encher, certo? Porque eu gosto mais de qualidade do que de quantidade. E o meu propósito, eu tenho outros propósitos também, então por isso as vagas são limitadas. Mas setembro, Adriana, se você quiser falar comigo no direct, tá? Setembro vamos ter mais uma turma. Eu acho que a gente termina a oficina, de oferecer a oficina lá para outubro. Aí a gente vai dar um tempinho. Em 2022 a gente vai voltar com diversas novidades de formações para vocês, certo? Mas por enquanto ainda estamos com a formação
de literatura infantil afrocêntrica. A oficina, essa oficina que eu ofereço, ela inicialmente é para adultos, certo? Profissionais da educação, mães, pais, tá? Pessoal da arte, muita gente da arte já foi, pessoal da psicologia que trabalha com criança e tal. Mas eu também ofereço oficina para crianças. Por exemplo, eu tive um mês, né, em que eu tive duas crianças, né, de 10 anos na minha oficina, junto com, aí eu dividi, né, foram duas crianças e três adultas, né, três adultos e tal, duas crianças e três adultos. Então, agora, para crianças abaixo dessa idade, essa oficina que eu tenho oferecido agora não é para crianças abaixo, por exemplo, de 10 anos. Mas de 10 anos em diante, por exemplo, né, as crianças aí que já estão em fase de próximos da adolescência, dá para fazer essa oficina. Deixa eu agradecer aqui, deixa eu dar boas-vindas aqui ao Albuquerque, seja bem-vinda. Bom dia, como é que você tá, Bela, Dara, Quilombos Flores, sejam bem-vindos. Então a gente já deu aqui, ó, gente, vamos recapitular. Eu já ofereci aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Eu já indiquei aqui 7 livros para vocês. Certo? A Adriana comprou 2 selinhos aqui pra gente. Se você quiser, compre um selinho para nos ajudar. Tá? E aí eu sempre estou falando dessa literatura negra na perspectiva afrocentrada, né? Por que, Nini, você não fala da perspectiva antirracista? A gente tem live aqui com a professora Thaisa Ferreira falando sobre educação afrocentrada e educação antirracista e por que nós escolhemos, né, utilizar a educação afrocentrada, a literatura afrocentrada, caminhar pelo termo, né, e a base dos pressupostos da afrocentricidade e não desse termo antirracista, justamente porque pelo cenário atual que nós vemos aí na prática. Lilian Conceição, bom dia, minha irmã, seja bem-vinda, fique à vontade. Nós já indicamos aqui 7 livros, falamos um pouco sobre a oralidade e senioridade e a relação do ser humano com a natureza, como a gente pode usar todos esses livros sem fragmentar. Ainda que a gente use em campos de conhecimentos diferenciados, a gente vai estar utilizando o mesmo livro, né, para trabalhar valores diversos dentro de conteúdos que a gente pode trabalhar na sala de aula, né? Aí eu desenvolvo melhor isso na consultoria pedagógica, tá? Esses 3, gente, de Luana, que traz a capoeira, eu trouxe esse reforço para vocês, que a capoeira é africana, reinventada e reconstruída na diáspora preta. Então, para mim, a capoeira está dentro desse campo da afrocentricidade. Ele não está dentro de um campo do afro-brasileiro. Para mim, a capoeira não está no campo do afro-brasileiro, né? E a capoeira, ela é uma manifestação de muita agência e muita autonomia, porque é o seguinte, nós vamos burlar o sistema, nós vamos criar algo para nos criar não, recriar, aprender, né, para nos defender, né, e ao mesmo tempo camuflar, né, que é a questão da prática da luta através da dança. Tauan Conceição, seja bem-vindo, meu irmão, como vai? Como vai? Se gostar do nosso conteúdo, se gostar desse tema, considere comprar um selo para nos ajudar a nos fortalecer. E se quiser saber mais, se inscreva na nossa formação em literatura infantil afrocêntrica. Estamos com vagas abertas para a turma de agosto. Próximo livro, O Mundo no Black Power, de Taió. Gente, Taió, tá escrito Taió, né? Eu acho que é Taió que fala, né? Porque é um nome africano, um nome iorubá africano. O Mundo no Black Power de Taió, O Mundo no Black Power de Taió, de Kilson de Oliveira, ela traz uma vivência diaspórica, ela traz uma prática de um racismo, né, que a Taió sofre na escola, mas ela traz uma outra proposta de solução, ela traz uma outra proposta de resposta, né? Apesar da Taió ter ficado triste, né, ela responde, tá? E ela volta para casa se lembrando de onde ela veio, quem ela é e quem sustenta a sua ancestralidade capilar, certo? Então, repare como é diferente, né? Isso está no campo do antirracismo necessariamente? Não necessariamente. Isso está no campo
dessa autodefesa, né? Que é através de uma atitude pontual que ela vive na escola, né? Não é necessariamente uma organização ou um discurso, tá? Que seria o que seria a luta antirracista, né? Mas é a atitude pontual dela que ela só tem porque ela reconhece quem ela é, de onde ela vem, a ancestralidade dela, e ela recorre aos orixás. Então você recorre à África. A Yorankeoeumi falou pra gente que Orixá reencontrou a sua casa no Brasil, encontrou a sua casa no Brasil. Então, gente, nós estamos cá, mas nós estamos lá em África também. Zezé Barral, seja bem-vinda, minha irmã, como é que você tá? Bom dia. Zidal Souza, bom dia. Já se inscreveram na nossa formação? Já compraram um selinho para nos ajudar? Venham se inscrever na formação, inscrições abertas, ainda estamos aceitando aí vagas maravilhosas. Gente, a formação é maravilhosa, eu trago para vocês bem mastigadinho como fazer análise, o que trabalhar em cada livro, certo? A narrativa de cada livro, ok? Maíra, a Alegre Campeã. Maíra, a Alegre Campeã é uma biografia. Olha, gente, coisa maravilhosa, eu amo biografias, tá? E as crianças precisam conhecer biografias de pessoas pretas, tá? Vamos fazer também uma das lives, eu vou trazer a coleção Black Power da editora Mostarda também para falar para vocês, tá? A biografia, essa aqui, na verdade, é uma autobiografia, porque foi a própria Maíra, que é a personagem do livro, que escreve. A Maíra Brochado Ranzeiro, tá? De Silva, bom dia. Bom dia, Ecabó, boa chegada. Ateliê da Primeira Infância, minha irmã Vivi. Boa chegada, boa chegada. Vão chegando, bom dia, vão chegando. Já indicamos aqui 8 livros para trabalhar em sala de aula. Já fizemos análise desses 2 livros, trazendo pontos como oralidade, senioridade, natureza, certo? Já falamos sobre isso e vamos aprofundar na nossa formação em literatura infantil afrocêntrica, que está com vagas abertas, tá? Quem quiser fazer ainda, fala comigo no direct, tá bom? Conversa comigo no direct. Isabel, seja bem-vinda, minha irmã. Próximo livro, gente, eu vou fechar com 10 livros, tá? Vocês vão sair daqui com 10 livros para vocês comprarem. Maíra, a Alegre Campeã, ela traz um outro valor civilizatório, que é a família também, e a importância do apoio da família, tá? Glauce, minha irmã, seja bem-vinda, bom dia, da família, certo? E ela traz a história verdadeira de Maíra, Maíra Brochada Ranzeiro, que foi a primeira mulher negra. Gente, ela... Vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Quando ela ganha, ela foi a primeira campeã brasileira. Olha aqui. Estão vendo? Ela foi a primeira campeã brasileira negra de tênis de mesa. A Mani, sua maravilhosa. Não venha me xoxar hoje não, viu? Beijo, seja bem-vinda, minha irmã, tá? E aqui, ó, a família dela, dando todo o apoio, tá? Família preta. Família preta, certo? E aqui ela ganhando. Então, a história de Maíra, ela é uma história verdadeira, né? Ela cresceu frequentando alguns lugares onde ela aprendeu a jogar tênis de mesa. Ela se tornou uma atleta do tênis de mesa, né? E ela se torna a primeira mulher negra a ser campeã brasileira de tênis de mesa. Tá? A Maíra, inclusive, está aqui no Instagram. A gente tem muito contato, é uma irmã muito querida. Um dia eu vou fazer live para ela, certo? Vou fazer uma live com ela, certo? Bom dia, Elvisa. Maravilhosa. Elvisa, venha fazer a formação comigo, Elvisa. Venha fazer a formação em literatura infantil afrocêntrica. Você vai amar. Você vai amar, você vai amar, você vai amar, minha irmã. E aí... então a gente tem essa história que é o quê? Uma história de sucesso, né, de uma atleta preta, tá? Onde a gente tem essa história de sucesso escrita e também narrada por ela, tá? Onde a gente, por exemplo, pode trazer aí
essa referência dela no Instagram e mostrar para as crianças. Quando eu levei isso para as crianças na sala, as crianças, mas olha só. Aí eu fui mostrar o Instagram dela, de Maíra, né? As crianças ficaram loucas e tal. Mas Pro, você é amiga dela? Eu disse, sou amiga dela. Todos os escritores eram meus amigos, porque eu mostrava o Instagram de todo mundo pra eles, né? Aí mostrava vídeo, mostrava fotos. Por que isso é importante, gente? Vamos lá? Isso aproxima elas dessa realidade de que elas também podem ter uma história de sucesso, uma vida de sucesso. Sucesso necessariamente, gente, não é ser famoso ou ter dinheiro, tá? Mas é você ter um objetivo ao qual você consegue alcançar, né, o seu objetivo com agência e autonomia, sem narrativas, sem apenas a narrativa da dor, né? Então, 9, né? Foi o nono livro, né? Já indiquei 9 livros em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai, o último... Gente, ainda tenho 3 livros para indicar, mas eu vou escolher... Qual eu vou escolher? Gente, eu vou deixar esse para depois, porque como eu vou ter um novo projeto aqui nesse Instagram, então esse vai para depois, que vão ser de contos, certo? Então a gente já viu aqui senioridade, oralidade, relação do homem com essa energia da natureza, né? E a gente viu isso fazendo essa análise nesses livros, podendo não fragmentar, podendo fazer um trabalho transdisciplinar, tá? Aí a criatividade é com vocês, como vocês vão preparar o plano de aula, como vocês vão preparar projetos, né? Como vocês vão pegar essa narrativa e vocês vão colocar de forma contextualizada com as crianças de vocês, porque não tem fórmula pronta. Tem a análise, tem a narrativa, tem a nossa honestidade intelectual que nós precisamos ter daquilo que é realmente um valor civilizatório africano e como que pode ser analisado isso, tá? Mas não tem uma fórmula pronta do que você vai fazer, certo? Na consultoria pedagógica, eu trago algumas sugestões mais assim fechadinhas e tal, mas tudo vocês precisam analisar para saber o que dá certo, né? Em sala de aula com suas crianças. Tudo vai dar certo, gente, porque Afrocentrou deu certo. Certo? Então vamos fazer assim. Heloísa Pires Lima, a gente tem O Coração do Baobá, 10º livro, tá? O Coração do Baobá com Heloísa Pires Lima. Todos os livros que eu tenho, gente, daria mais de 100 lives. Daria mais de 100 lives dos livros que eu tenho, né? Ainda mais para analisar cada um. Bom, O Coração do Baobá, e como eu anotei esses pontos de valores civilizatórios africanos, a gente tem mais outros, né? Então eu peguei livros que pudessem trazer esses pontos pra gente desses valores civilizatórios e também algum outro aspecto como o de Maíra, que é um aspecto de uma autobiografia, onde a gente vai ver a questão da autonomia, do objetivo, da agência, da perseverança dela, mas que ali ela tem um apoio da família. Esse é o ponto desse livro, né? Que para mim é importante, né? E que vai tocar algumas pessoas, né? Vai chegar a algumas pessoas e a outras podem não chegar, porque nós somos um povo destruído dentro da questão familiar, né? Nós não temos direito a ter família preta, nunca tivemos, não tivemos direito a ser mãe, não tivemos direito a ser pai. Até hoje os homens negros, os meninos negros não têm referência de direito de serem pais, né? Então é importante, eu posso citar aqui também mais 10 livros onde a gente traz esse aspecto da família preta, que é importante, essa noção, essa visão no livro, né? Eu anotei aqui família, tá? Mas para família eu trouxe um só, porque aí depois a gente pode falar mais em outras aulas, porque vão ser 4 aulas que eu vou produzir aqui para vocês. E O Coração do Baobá, O Coração do Baobá é mais uma narrativa, mais um conto, uma história. Quem escreveu essa foi Heloísa Pires Lima, mas você encontra O Coração do Baobá, você encontra vídeos de contação desse conto no YouTube, você encontra ele, meu Deus do céu, você encontra ele também, gente, meu aparelho aqui não tá carregando. Agora, você encontra esse conto, né, fora também desse livro. Mas, gente, a mulher é a louca do livro, né? A louca da literatura. Esse livro é muito maravilhoso.
e ele vai casar com a nossa narrativa de, ó, tá vendo? Oralidade, senioridade e relação do ser humano com a natureza, tá? Então a gente fecha com esse livro. Deixa eu ver uma coisa se ela traz aqui a origem, né? Porque assim, por exemplo, eu poderia, para não falar griot, né? Ainda bem que ela fala contador, ela não chama griot, graças, porque ela é Heloísa Pires Lima, né? Ela sabe que não é griot, então foi ela mesma que escreveu, né? No Toques de Griot, Memórias de Contadores de Histórias, ela mesma já começa o livro, né? Trazendo a voz de um Djeli falando, nós não somos griot, né? A gente não é griot, nós somos Djeli, né? Griot é uma invenção ocidental, colonialista, branca, francesa, portuguesa, para nos inferiorizar, inclusive, né? Mas aí o que a gente pode fazer? Descobrir a origem desse conto, Coração do Baobá. Qual a origem desse conto? Se a origem desse conto for do Mali, do povo Mandinga, a gente pode chamar esse contador de Djeli. Se a origem for Iorubá, a gente pode chamar esse contador de história de Aroquim. Se esse conto for de origem Wolof, aí tem outro nome que eu não vou contar. Se for de origem Kikongo, tem outro nome que eu não vou contar. Eu não vou contar porque aí já faz parte da aula que eu vou dar sobre oralidade Mandinga e oralidade Iorubá. E que vocês querem saber, vão fazer a oficina de contação de histórias na turma de setembro também, né? Tá. É muita coisa, né? Então, é isso, gente. Vamos finalizar, então. Eu vou deixar, para quem chegou, viu, passou, eu vou deixar caixinhas de pergunta, vou deixar caixinha de sugestões, vou deixar caixinha de enquete, vou ver aqui que caixinhas eu vou fazer hoje, tá? Para poder você interagir mais comigo com esse assunto aqui nos stories. Bom dia para quem chegou, eu não falei, sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada mais uma vez, Adriana. Beijo por ter comprado um selo e ter apoiado e patrocinado essa aula de hoje, gente. Repetindo para quem tá aqui no final, ó, eu vou fazer 4 semanas de aulões grátis com temas diversos relacionados a cada formação que eu ofereço. Hoje foi relacionada à formação de literatura infantil afrocêntrica. A próxima vai ser relacionada à contação de histórias, a oficina, que eu vou falar sobre oralidade Mandinga e oralidade Iorubá. Vou trazer as organizações de oralidade desse povo, tá? Depois a gente vai ter mais 2 aulas, porque não dá para ser só uma, então vão ser mais duas aulas sobre os 3 módulos, conteúdos dos 3 módulos do curso de educação afrocentrada que a gente oferece, tá? Que as aulas são gravadas, são contínuas, quem quiser fazer pode solicitar para se inscrever, tá? E aí eu passo tudo para vocês e o que é que vocês precisam para se inscrever e ter acesso às aulas, tá bom? Depois disso, a gente vai fazer isso lá no YouTube, porque eu vou trazer mais materiais para vocês, onde eu vou compartilhar alguns materiais numa pasta de Drive, tá bom? Pra gente. Então, é isso. Espalhem aí depois essa live pro povo ficar sabendo. Que não ficou sabendo, eu vou deixar ela aqui 24 horas, tá? Porque depois eu vou jogar ela lá no YouTube, tá bom? Então, gente, beijo. Desculpa o atraso de hoje, mas eu tive que atravessar a cidade hoje, 7 horas da manhã, pra chegar aqui, tá bom? Beijo, até a próxima live. Obrigada. Gasakidila Kiavulo Atuami. Muito obrigada, meu povo. Axé pra nós. Até a próxima. Visa, venha fazer, mãe. Venha fazer a formação com a gente. Você vai amar. Tchau, gente. Beijo.